Apenas no olhar. Muitas vezes pensamos estar só. Achamos que ninguém nos vê, que a vida passa despercebida, mas não é verdade. Existe um Deus que tudo vê, que tudo sabe e que tudo pode. A questão é que nós não olhamos para esse Deus, isso mesmo. Muitas vezes Deus está ali, só esperando um olhar do homem. Mas o homem prefere olhar para si mesmo, para aquilo que lhe satisfaz humanamente, e Deus fica para depois. Depois e depois. Como naquela passagem onde Pedro estava em um barco junto aos demais discípulos e Jesus estava andando sobre as águas. Todos imaginando, penso eu, que era uma assombração, um fantasma, mas era Cristo mostrando que ele é o Messias. O mestre chama Pedro para vir ao seu encontro, para também andar nas águas. Pedro, mesmo amedrontado, foi, enquanto olhava para Cristo, tudo ia bem. Mas quando ele olhou para a água, simplesmente afundou. Mas Jesus estava ali e não deixou a água lhe cobrir. Agimos como Pedro, olhamos para as águas, mas não olhamos para o Mestre. Enquanto tudo está bem, é uma beleza. Mas quando vem a prova, somos tentados a olhar para aquilo que quer nos tragar e deixamos de viver experiências extraordinárias com o nosso Deus. Se Pedro tivesse olhado para Cristo, ele poderia dizer: andei sobre as águas com o Mestre. Mas ele não pôde dizer isso, pois desviou o seu olhar de Deus. Amigo, amiga, Deus está sempre olhando para esse mundo. E da mesma forma, Ele também nos elegeu para ser sua semelhança, sermos os seus olhos nessa terra. Então temos que buscar a sensibilidade de Deus. Queremos que Deus nos olhe, então nossos olhos devem ser como os olhos do Pai. Temos que olhar com a sensibilidade de Cristo, com a misericórdia e amor do Pai. Olhar o outro com o mesmo amor de Deus, pois o nosso olhar não pode ser um olhar de preconceito e egoísmo. O nosso próximo, por mais que esteja no pecado, precisa do olhar de Deus para lhe salvar. E esse olhar só pode ser transmitido pela imagem e semelhança de Cristo, nós. Precisamos que Deus nos olhe. Então temos que atrair esse olhar, buscando ser a semelhança de Cristo e olhando para o próximo como Jesus olha. Oremos. Senhor, quantas vezes precisamos te pedir perdão porque tiramos os olhos de Ti? Quantas vezes precisamos entender que não são os gigantes os protagonistas da história da nossa vida. Muitas vezes, Senhor, ficamos tão agarrados aos gigantes, às tragédias que nos acontecem, que o nosso emocional atinge degraus e degraus acima do que é necessário. Muitas vezes ficamos olhando para as tormentas, olhando para as dificuldades que temos, e Tu sempre estás conosco, Tu não se ausenta, e Tu queres que nós passamos a olhar somente para Ti, e fazemos como Pedro. Olhamos a princípio quando tudo vai bem, mas quando vêm as lutas, as dificuldades, nós esquecemos de olhar para Ti, para Tuas promessas, e passamos a olhar simplesmente para os grandes problemas que nos afligem. E grande, Senhor, somente Tu. E Tu queres que nós passamos a olhar simplesmente para Ti. E olhando para Ti, Senhor, autor e consumador da fé, nós seremos mais do que vencedores. Por favor, Senhor, nos perdoe porque fazemos isso. Nos perdoe pela nossa ignorância, nossa pequenez. Que a Tua graça, Senhor, nos acompanhe nesse dia, nesta hora de oração, nesse momento de louvor. Que Tu estejas conosco, Senhor.
Eu oro pelos enfermos, oro por aqueles que estão à margem da sociedade, oro pelo nosso país, para a união dos nossos brasileiros, dos brasileiros, enfim, Senhor, para que possamos ter paz, para que possamos ter dias melhores. Que a Tua graça repouse sobre nós, sobre toda a equipe da Rádio 88 FM. Oro pelos nossos diretores Edson Albertassi e Alice Albertassi, que comandam esse projeto missionário que é a Rádio 88 FM. Oro pela Tua igreja, pelos pastores, e oro, Senhor, para que sejamos semelhantes a Ti. Sim, que possamos confiar totalmente em Ti e olhando somente para Ti, Senhor, mesmo em meio às tragédias que nos acompanham. Eu oro agradecido em o nome de Jesus Cristo, e que assim seja, que assim seja. Amém.